A comissão Mulheres de Fé, sauda a igreja com a paz do Senhor. Você sentir suas forças acabarem e sua alegria também já se perdeu. Lembre de Israel que cantou em aflição. Acredite, ó irmão, as muralhas cairão. Um louvor sincero ultrapassa o infinito, chega até o céu, move o coração de Deus. Cante, meu irmão, e você vai perceber que as muralhas vão cair e você vai vencer. Eu não vejo motivo para tanto desespero. Se tua vitória o Senhor já garantiu. Lembre de Israel que cantou em aflição. Acredite, ó irmão, as muralhas cairão. Um louvor sincero ultrapassa o infinito. Ele vai direto para o coração de Deus. Cante, meu irmão, e você vai perceber que as muralhas vão cair e você vai vencer. Cante
missão. Agradece a oportunidade. Cumprimento santo com a paz do Senhor Jesus. Permissão do nosso pastor, a mocidade louva ao Senhor. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra. E a uma Dempe, geração eleita, sal da igreja com a paz do Senhor. Não pode haver silêncio, vamos levantar a voz. Vamos dar glória para Ele, que Ele manda para nós. Como o som de muitas águas ouço na congregação. Seus planos, mas confio. Não conheço teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. Cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, não entendo os seus planos, mas aceito. E eu não conheço teus caminhos, mas confio. Pois tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar,
a tua graça me alcança. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, e se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair? E a alma sempre agradece a oportunidade. Vamos ouvir os Gideões, louvar o Senhor também, em nome de Jesus, amém? O que viesse fazer aqui, eu vim adorar a Deus. O que viesse fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim dar lugar, eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, adorar a Deus. Vejo um homem de branco dentro da congregação. Vejo um homem de branco com um cântaro na mão. Vejo um homem de branco dentro da congregação. Mas ele quer te dar água para beber, amém? O grupo de varões Gideões eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o teu protetor. Sou o teu fiel amigo. Na alegria e na dor. Porque entristeces, alegra o teu coração. Lembrais que ainda te amo, sou eu quem te tomo pelas tuas mãos. As chamas não te queimarão, ou nas profundezas dos mares as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda, eu conheço os caminhos teus. Volte
agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és meu. Quantas vezes nas horas de angústias tu chegastes a dizer assim: o meu Deus não está me vendo, parece que é chegado o meu. Mas eu estou contigo, onde queres que fores eu irei, e das tuas iniquidades e dos teus pecados não me lembrarei. As águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda. Eu conheço os caminhos teus. Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi. Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és meu. Glória a Deus. O grupo de varões Gideões agradece a oportunidade. Amém. Amém. Volte agora mesmo para mim. Amém. Vamos ouvir as crianças. Louva ao Senhor Jesus. As crianças. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o teu protetor. Cante glória. Oh, glória, aleluias. Na alegria e na dor, ó, porque tu sem tristeza alegra o teu coração. O conjunto infantil, Tesourinho de Cristo, sal da igreja, com a paz do Senhor. Como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor.
Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. O conjunto infantil Tesourinho de Cristo agradece a oportunidade. Nosso Deus está no céu e também no nosso coração, amém? Antes de dar oportunidade ao conjunto, quero mandar a paz do Senhor para minha esposa. Ela não pôde estar comigo hoje, mas está lá ligadinha, assistindo a Auricélia, né? Pai do Senhor, minha filha, estamos orando, em nome de Jesus, amém? Onde está o teu Deus? Glória a Jesus. O conjunto musical El Shaddai. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. E quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus.
O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O medo ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele te socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. E o conjunto El Shaddai Agradece a oportunidade. Vamos ouvir o Frutificando também com Cristo nessa noite e vai louvar o Senhor Jesus com alegria. Amém. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sem tudo para mim. Glória a Jesus. Glória a Deus. E o Frutificando com Cristo. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vai acontecer milagre. Hoje aqui vai acontecer milagre. Hoje aqui. Não importa suado, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre. Vai Acontecer milagre. Hoje aqui vai acontecer milagre. Hoje aqui. Não importa suado, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre. Por onde ele passava, alguém logo gritava: vai ter milagre aqui. Eu já posso ouvir, Jesus já vem ali. Uns aos outros falavam,
Eu conheço aquele olhar, um olhar de amor. Eu conheço meu Senhor, é um Deus de milagre, milagre, milagre. Vai acontecer milagre, hoje aqui vai acontecer milagre, hoje aqui. Não importa a sua dor, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre. Faça como aquela mulher, toque nele pela fé e seja sarado, seja libertado. Ele vai sair virtude, dele vai sair a cura que você procura. Vai acontecer milagre, hoje aqui vai acontecer milagre, hoje aqui. Não importa a sua dor, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre. Aleluia, glória a Deus. Louve ao Senhor nesta noite. Uns aos outros falavam, eu conheço aquele olhar, um olhar de amor. Eu conheço meu Senhor, é um Deus de milagre. Se prepare, ó igreja, para um milagre acontecer. Eu já posso sentir, pois Jesus está aqui e vai fazer milagre, milagre, milagre. Vai acontecer milagre, hoje aqui vai acontecer milagre, hoje aqui. Não importa a sua dor, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre, vai acontecer milagre, hoje aqui vai acontecer milagre, hoje aqui. Não importa a sua dor, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre, vai acontecer milagre, hoje aqui vai acontecer milagre, hoje aqui. Não importa a sua dor, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre, vai acontecer milagre, hoje aqui vai acontecer milagre, hoje aqui. Não importa a sua dor, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre, vai acontecer milagre. E o Frutificando com Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Conforme orienta nosso evangelista, estaremos orando agora pelos dízimos e as ofertas. Contribua com alegria, porque a palavra de Deus diz que Ele ama a quem dá com alegria. Não dê com ressentimento, dê reconhecendo que tudo que você tem e possui pertence a Deus. Tudo que eu tenho pertence a Deus.
até porque tudo vem dele. Ele é dono do ouro, ele é dono da prata. Ah, mas a porta está fechada, irmão. Não te preocupa não, porque o Deus da qual eu e você serve é o Deus da porta. Ele pode abrir a porta a qualquer momento. Se você tem fé e está em obediência com ele, Deus ele pode fazer tudo, porque todo o poder está em suas mãos. Então, contribua mais uma vez com alegria. Repito, contribua com alegria, não com tristeza. Deus ama, Deus se alegra quando damos com o coração alegre. Curve sua cabeça e assim oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, com muita alegria no coração, queremos contribuir com os santos dízimos e as santas ofertas, Senhor. Pai querido, eu te apresento cada irmão que, a partir de agora, com contentamento no coração, Senhor, a contribuir, reconhecendo que tudo que possui e tem pertence a Ti. Àqueles, Senhor, que estão com desejo ardendo no coração, ó Deus, estão com as portas fechadas, mas o coração está ali, Senhor, fervendo, desejoso. E por que não nesta noite, Senhor, o milagre acontecer? A Tua palavra diz que não há nada impossível que o Senhor não venha a fazer para dar vitória a um servo fiel. Pai querido, te apresento Teus filhos que também, com alegria, irão fazer os recolhimentos, Senhor, dessas finanças. Te apresentamos também nossos pastores que administram esses tesouros, essas finanças, Senhor. Continua concedendo sabedoria a cada um dos Teus filhos e que a Tua obra continue crescendo para a honra e a glória do Seu santo e maravilhoso nome. Pai querido, continua conosco, Deus. Receba a nossa gratidão, pois é assim que oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nossa evangelista concede a oportunidade à nossa irmã Sandra, dirigente da Comissão Mulheres de Fé. A nossa irmã estará adorando a Deus com o hino em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais e cheios de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Você tem motivos para agradecer a Deus nesta noite? Se você tem motivos, agradeça, adore e exalte, engrandeça o nome deste Deus que é detentor de todo o poder. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus, saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem vai louvar a Deus junto comigo nessa noite? Glória a Deus. Solta aí meu grito para a glória do Senhor Jesus. Todos já contribuíram? Quem falta contribuir? Eu vou louvar e vocês vão fazer. Amém, Jesus, meu Deus do céu. Glória. Solta meu grito aí, Edu. Passei por grandes, sofri demais, foi grande a dor, desprezo, afronta, humilhação. Pensei, meu Deus me abandonou, meu grito aflito ecoou até o trono do meu Deus. Daí então Jesus falou: o que queres, filho meu? Uma que estava em minha frente, ele fez se abrir. O gigante que eu temia, ele fez cair. A muralha ele fez desabar o chão. Então em minhas mãos, é por isso que eu hoje estou aqui. O inimigo já perdeu, meu Deus faz assim. Seu decreto ninguém pode desmanchar. Hoje fez por mim e por ti fará.
desanimes não, dobra os teus joelhos e comece a clamar a um Deus vivo que é fiel, Ele não vai falhar. Assim como pensou, Se tuderá, se efetuará, a vitória é garantida para quem esperar. Ele fez por mim e por ti fará. é vitória, só vitória. Para quem espera em Deus, é vitória, só vitória. É vitória, só vitória. Ele é o Deus de já. Para quem espera em Deus, É vitória, só vitória. é só esperar. Oh glória, Ele é o Deus de já. Já está tudo pronto, já está tudo preparado. A minha vitória, a tua vitória, glória a Jesus. É vitória, só vitória. Para quem espera em Deus, Vitória. É vitória, só vitória. é só esperar. Ele é o Deus de já. Para quem espera em Deus, é vitória, só vitória. É vitória, só vitória. Ele é o Deus de já. Vitória. É vitória, vitória. Ele é o Deus de já. Oh, glória a Jesus, o Deus de já estará aqui. Eu assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer a oração, né, pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. O presbítero Jefferson faz a oração aqui no nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este momento, a qual contribuímos com muita alegria, Senhor, para a manutenção e crescimento da Tua obra. Continua com Suas mãos poderosas, estendidas sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Pai querido, receba mais uma vez a nossa gratidão, pois é assim que oramos e com o coração agradecidos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, graças a Deus que nos trouxe aqui. Glória a Deus neste culto de ensinamento da palavra de Deus. Queremos desta vez partilhar com os irmãos, antes de fazer a leitura, explicar um pouquinho do que a gente quer falar. Glória a Deus. Queria falar um pouco do céu, falar um pouco que um dia a gente vai subir, mas é preciso a gente estar muito atento ao que a palavra de Deus fala, para a gente poder herdar, né, as mansões celestiais. Glória a Deus. Eu falo isso por quê? Porque a gente participa de muitos cultos, e alguns cultos são muito predominantes certas palavras. É impressionante como o culto doutrina tem uma característica, o culto do círculo de oração tem uma característica, o culto da vigília tem uma característica, o culto de consagração tem uma característica. Se você parar para observar, se você participar desses trabalhos, você vai enxergar que tem, digamos assim, é predominante certas palavras. E eu fico assim, às vezes, imaginando certas palavras que a gente escuta, que às vezes ela foge muito do que a palavra de Deus está dizendo, mas por incrível que pareça, irmãos, o que tem crente dando glória, e a gente leva às vezes por uma parte emocional, e eu até falei aqui, né, a gente vai orando, né, e domingo eu senti assim uma direção de Deus, né, e às vezes a gente assim dá aquela palavra bem forte mesmo, porque Deus nos incomoda. Por quê? Porque a gente vê tantas pessoas às vezes sendo emocionalmente levadas. Olha, impressionante. Deixa eu fazer uma coisa, se eu levantar a mão aqui, as pessoas vão levantar a mão. Se eu começar a marchar aqui, você vai sentir a vontade de sua perna começar a balançar aí, vai ou não vai? Vai.
É impressionante como vocês estão tão ligados no que a gente fala, no que a gente faz. E se a gente falar mais ou menos assim, se você quiser chorar, pode chorar. A pessoa já está numa prova, irmão. Já está emocionalmente fragilizado. É um gatilho ali, ó, pá. Aí eu pergunto, é emoção. A palavra de Deus, ela tem que ter o equilíbrio. Ela não pode ser muito seca, mas também não pode ser muito sal e também nem muito doce. Muito sal vai aumentar a pressão. Muito doce vai dar diabetes. Se for muito doce, vai perder a essência. Deus, ele tem o equilíbrio. E é um grande desafio. Olha, Jesus falando próximo da vinda dele, ia se levantar muitas coisas. E ele falou, diz que haveria um esfriamento, apostasia. Muitos iam negar a fé. Ninguém vai negar a fé dizendo assim, eu estou negando Jesus, não. A palavra de Deus pede para que a gente tenha uma conduta de fé e de obras, mas muitas das vezes a forma com que a pessoa está vivendo é muito diferente da forma com que está escrito. E a pessoa está acreditando, irmãos, que está tudo muito, muito bem, obrigado. E eu queria trazer uma palavra aqui dessa atenção. Nós temos que ter essa vigilância. Me permita falar uma coisa assim, eu passo muitas das vezes para os irmãos o que Deus fala comigo, porque eu sou filho, você também é filho, somos todos filhos de Deus, aceitamos a Cristo. Aleluia. Uma experiência, algumas experiências que eu já passei, às vezes a gente fica meio manhoso, está ali querendo chorar, e eu ali aquela agonia toda, aí Deus diz assim, pare de querer chorar, não vai resolver o seu problema. Para as irmãs é mais complexo, porque as mulheres são mais sensíveis, as mulheres têm um lado emotivo muito grande, mas olha, e nada, olha, a gente chega pilhado aqui, cansado, às vezes estressado, agoniado, já querendo jogar tudo. Olha a palavra que muita gente escuta, aquietai-vos. Você chega querendo correr, aí Deus diz assim, se aquiete, se sente, se acalme. Meu espírito quer agir na sua vida, porque a gente está tão pressionado pela situação. Aí você veja que Deus nos acalma, e o Espírito Santo, ele só pode agir com a sua capacidade também intelectual do que está escrito, irmãos. Deus não vai chegar com você assim, e muitas das vezes, Deus vai pegar fulano, vai fazer assim, assim. Como é que Jesus vai fazer assim, 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 se ele levou numa face, ele foi cuspido, colocaram uma coroa sobre ele? Me permita falar algumas coisas, é culto doutrina, eu tenho que trazer ensinamento. Não toque no vaso, não. Não tocaram em Jesus, não, irmão. Bateram, cuspiram, colocaram uma coroa. É assim ou não é? Porque esse sentimento, não toque no vaso, não. Dizer assim, se você tocar em mim, Jesus vai pegar você, vai dar uma assim, assim, assim. Eu digo, não. Eu já escutei muito isso. Todos nós escutamos muito isso. E isso não faz a gente crescer. Amém? Quem pode dizer amém? Ficamos de pé. 25 de Mateus. Eu peguei aqui, eu vou concluir o estudo da comissão. Eu comecei uma parte, não deu para terminar no dia da festa, não foi? Mas aqui a gente vai concluir hoje. Quem não pôde vir, né, porque era uma festividade, vou falar sobre as 10 virgens. Mateus 25, vamos ler a partir do versículo 1 até o 6, para a gente ganhar tempo para a glória de Deus, no nome de Jesus. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com suas lâmpadas. Versículo de número 5. E tardando o esposo, torquenejaram todas e adormeceram.
Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Quem pode dizer amém? Nosso presbítero Paulo Pereira vai fazer uma oração e a gente vai trazer a palavra no nome de Jesus. Eu desejo cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer pela palavra lida nesta noite. Pai eterno, Deus insondável, em nome de Jesus, visita o teu filho, pastor desta igreja, meu Pai, nesta noite, Deus. Abre, Senhor, os céus, derrama sobre ele as copiosas bênçãos do teu Espírito, Pai, para que ele possa trazer aquilo que tu colocaste no seu coração. Deus eterno, abençoa o teu servo, a sua esposa, os seus filhos, Deus. Eu te peço que a tua graça, Senhor, seja manifesta na vida do teu servo nesta noite. Abençoa o pastor Valmir, abençoa a tua igreja, Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Mais uma vez. Maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus criou. Aleluia. Glória a Deus. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia, 25 de Mateus. Glória a Deus. Uma parábola, como muitas outras parábolas que Jesus, ele sempre falava. E o que é uma parábola, pastor? Quem é que conhece o céu? Um homem perdeu o contato com o céu. O pecado de Gênesis capítulo 3 fez com que a mente do homem não conhecesse mais as coisas do céu. E como falar do céu se ninguém sabe o que é o céu? Veja a missão de Jesus. Ele veio do céu falar as coisas de lá, porém aqui o homem não compreendia mais as coisas do céu. E aqui tem uma parábola. Então, o que é uma parábola? É explicar coisas complexas a partir do cotidiano das pessoas. Então, Jesus via uma oportunidade ali do cotidiano do povo judeu e fazia aplicações, dando assim um sentido mínimo das coisas celestiais. No capítulo 25, Jesus já está preparando os discípulos, porque está perto dele executar a obra da salvação. E esse capítulo 25 é continuidade do versículo 24. É importantíssimo, quando a gente lê a palavra de Deus, nunca isolar um texto. Às vezes a gente lê um texto e isola ele ali. Você lembra que eu falei? Tem mensagens que a gente vai pregar, que às vezes ela tem uma tendência muito grande. Eu li aqui, foi João capítulo 11, falando daquele negócio, isso aqui não é para a morte, mas é para a minha glória, e a pessoa vai lá e morre. Por quê? Porque a gente isola o texto, a gente acaba lendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é muito ampla, e a gente precisa ler
não só ler um texto, mas ler, de repente, o capítulo anterior. Então, nesse capítulo 25, é continuação do capítulo 24. Jesus, se você ler o 24, ele começa a preparar os discípulos, dizendo que ele voltaria, que ele vai executar uma obra e que ele voltaria. E ele começa a preparar os discípulos, para que os discípulos estivessem cientes, aleluia, que com a partida dele, agora eles tinham que fazer esta obra para a glória do nome do Senhor. No capítulo 25, ele vai falar de 3 profecias. Ele fala da vigilância, ele fala a parábola dos talentos, e ele fala como tratarmos o próximo. Se você ler todo o capítulo 25, vai narrar sobre esta questão. O que a gente quer abordar aqui, no capítulo 25, versículo 3, vai ser: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Se você observar nessas 3 parábolas, Jesus vai sempre estar advertindo, dizendo: tenha cuidado, preste atenção, veja o meu reino, veja o que eu estou lhe falando. No capítulo 25, versículo 3, falando com as virgens, ele faz uma advertência. 25, 18, ele diz assim: mas o que recebera foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu. Ele estava advertindo do dom que Deus dá para a igreja, mas que algumas pessoas acabam negligenciando as dádivas do Senhor. E 25, 45, ele vai falar do relacionamento, como tratar o próximo. 25, 45 vai dizer assim: então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando um destes pequeninos não o fizestes a mim. Então Jesus faz uma advertência nesse capítulo 25, mostrando sobre a santificação, mostrando sobre as coisas espirituais e mostrando como nós temos que tratar os nossos irmãos na fé. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E a palavra que vai nortear esses 3 versículos que eu falei, e a gente vai entrar na parábola, para explicar parte desses versículos, para quando você lê, porque Isaías 55 diz: a palavra ela é viva, e Hebreus 4:12, viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2. E lá em Isaías 55, ele diz que a palavra de Deus não volta vazia, ela vai com um propósito, e o propósito na qual ela está designada, ela não perde o efeito. Mas pastor, como é que ela não vai perder o efeito? Que eu tenho escutado a palavra e a minha vida não tem sido transformada. Eu percebo que espiritualmente eu não estou crescendo. Eu percebo que em vez de eu estar mais espiritual, às vezes eu estou ficando não tão espiritual. Por quê? Porque a compreensão da palavra de Deus, você tem que entender o que ela está falando. Aí vai exatamente o que eu falei. Tem lugares, tem culto que a gente vai, que vai mexer muito com as suas emoções, vai mexer muito, recebe, faz isso, levanta a mão, faz isso, faz aquilo. E cria um emocionalismo muito grande. Me permita falar também, porque é culto de doutrina, eu tenho que tratar essa situação também. E às vezes, a pessoa na pregação, ela fica muito aberta. Eu fico somente escutando. Meu Deus, como é que as pessoas vão entender estas questões? Vou dar exemplo aqui, um exemplo muito claro. De José. Uma vez um pastor pregando, né? E desceu uma graça ali, os irmãos, tudo, glória a Deus. Aí eu fiz uma pergunta para o obreiro que estava do meu lado. A minha dúvida é o seguinte: quem é José? Porque os irmãos de José, ninguém quer ser. Todo mundo é José. Se está falando de irmão de José, está falando de José dos irmãos dele. Os irmãos de José eram uma bênção, era ou não era? Mas quem é José no meio da igreja? Então é uma palavra que muitas das vezes vai ficar, me permita falar, às vezes de unir, vai separar mais. Digamos aqui, ó, aí eu estou aqui, tive eu não estou muito simpático com esse rapazinho aqui, aí o irmão começa a pregar, assim, Deus tem um projeto na tua vida, José deu um sonho, os irmãos dele, aí eu... Deixa eu ver, tem como a gente não pensar diferente? Olha, irmão, a gente precisa ter muito cuidado. A palavra está sendo ministrada, mas em vez dela fazer um crescimento espiritual na nossa vida, o que é que ela está alimentando na nossa vida? O que é que ela está alimentando na palavra de Deus na nossa vida? Aleluia! Então, por isso eu estou trazendo essa palavra aqui, porque a gente está aqui, e eu dou um carinho especial aqui, quero falar para as irmãs da comissão, porque a gente participa das vigílias, aleluia!
E glória a Deus, né? A gente gosta dos movimentos, às vezes eu até me empolgo aqui, etc. Mas a gente está aqui, todo com os irmãos, caminhando. E eu fico preocupado, porque às vezes a palavra é ministrada. Eu não estou dizendo que as pessoas estão ministrando errado, não. Mas muitas das vezes ela não vai produzir crescimento espiritual, porque ela vai criar em nós não um sentimento de amor. Ela não vai criar em nós um sentimento de misericórdia. Ela vai criar uma competitividade. Deus tem um projeto na minha vida, Deus vai te levantar. Meu amado, se você parar aqui, se for pela carne, Deus tem um projeto na tua vida, Ele vai te botar na carne. Meu irmão, eita glória a Deus, é verdade, Jesus, é verdade, esse negócio é comigo. Vai faltar cadeira, né? Porque todo mundo é irmão, todo mundo é crente, todo mundo, aleluia. Então a negligência, eu quero falar do céu. Eu confesso aos irmãos, já participei de muito culto, que eu digo, Deus quer que eu falo agora, porque se eu traçar uma palavra aqui, só Deus sabe como vão pensar. Sim ou não? Então falar do céu não corre risco. Diz para o teu irmão, falar do céu não corre risco. Eu preciso falar mais do céu. Sim ou não, irmãos? Porque o céu é o lugar que eu e você vai. E Jesus tratou todas estas questões, aleluia, para a gente herdar a vida eterna. Então, para Jesus não perder, aleluia, a palavra forte que é negligência, desses 3 versículos que eu falei. E o que é negligência? Desleixos, descuido, falta de zelo, falta de aplicação ao realizar determinada tarefa, falta de responsabilidade. Tudo que a gente está falando aqui, o meu compromisso, o nosso compromisso é primeiro com a palavra. A palavra é Cristo. Se eu escuto essa palavra e eu começo a olhar, meu Deus, está dizendo assim, é daqui para nós. Aqui às vezes tem texto que a gente lê na Bíblia e diz, meu Deus, não, essa aqui, pula essa parte aqui. Essa parte está muito difícil, essa aqui também está muito difícil. Não, não, Jesus, não, essa aqui dá para viver, essa aqui está bom. A palavra vai confrontar eu e você. Não é para matar, é para gerar vida. A palavra de Deus não é para matar, é para gerar vida. Aleluia. Mas como ela gera vida, pastor? Recebemos o Espírito Santo de Deus, somos filhos, mas nós não somos perfeitos, estamos num processo de santificação, que é isso que eu vou explicar aqui. Esse passo a passo, a palavra ela é viva, a palavra vai vir, vai bater na minha consciência, o Espírito Santo vai me convencer que eu preciso olhar para a palavra de Deus. Eu não posso olhar para a direita, eu não posso olhar para a esquerda, eu não posso olhar para trás, eu tenho que observar. Aí o Espírito Santo, quando eu estiver olhando para a palavra, aí o Espírito Santo vai produzir em você santidade, vai produzir espiritualidade, vai produzir o quê? Vai produzir crescimento para a glória do nome do Senhor. E o que vai acontecer com você? Mesmo que o mundo tenha muita injustiça, porque tem a alegria do Senhor é a vossa força. Você vai estar feliz, não depende da chuva, não depende do sol, não depende da festividade, não precisa do culto da vitória. A alegria do Espírito, ela é constante na minha vida, segunda, terça, quarta, quinta. Por que você é alegre? Porque você entende a palavra, o Espírito Santo fala com você, você entende, você tem esperança na palavra, o próprio Deus faz a obra. Irmãos, às vezes as pessoas só vêm para aquele culto, porque aquele culto é o culto da vitória, e na doutrina não é vitória não, é um modismo, a pessoa só vem ali, aleluia. O que é negligência? Provérbio 18:9 vai dizer assim, olha, o que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Meu Deus, que palavra dura. Quem é negligente faz a obra de destruir. Se eu negligenciar a verdade de Deus para a igreja, eu estou tentando destruir a igreja. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, eu vou conseguir destruir vocês? E quem vai se destruir? Então eu não posso negligenciar a verdade da palavra de Deus, porque dizem Provérbios isso. Agora vamos aqui, glória a Deus, fazer aqui do versículo 1. Eu coloquei aqui 10 pontos. Primeiro, a verdade do versículo 1 fala de santidade. Diga assim comigo, santidade.
Mateus 25, primeiro. Então o reino dos céus é semelhante às 10 virgens. O que é virgem? É pureza. Fala de pureza. Quando Jesus estava falando de pureza, não está falando de castidade só. Ah, a moça é virgem, não é mais virgem. Então, quando se fala disso, que antigamente, que ainda para a gente ainda vale isso, glória a Deus, a pureza, a moça deve se guardar para o dia do casamento, o dia das núpcias. Porém, a sociedade vai vivendo, vai fazendo seus costumes e perde toda esta pureza. Mas a Bíblia estava falando aqui, não da virgindade sexual, estava falando da pureza que Jesus produz na vida de quem Ele chama. Diga para seu irmão, quando Jesus te chamou, Ele te purificou da cabeça à planta do pé. Você é puro perante o Deus dos céus. Aleluia! E esta pureza se deu como, pastor Valmir? Quando ele fala de pureza, ele está falando de santidade. Está falando das virgens separadas. Jesus estava apontando, dizendo assim, olha, você tem que estar separado, você tem que estar puro, você não pode estar com malícia, você não pode estar com maldade, você não pode estar com pensamento mal contra ninguém, o seu coração tem que estar como uma criancinha. Olha como é difícil a palavra de Deus. Irmãos, aí você lembra das palavras que eu estou dizendo aqui? Recebe vitória, você olha para o lado aqui, aí eu olho para o evangelista, o que é que eu vou sentir? Acabou o culto, Deus vai dar vitória, vai pegar ele. Produziu o que em mim? Santidade, pureza, irmandade, amor? Não. Produziu a competitividade. A palavra de Deus não é para dividir, a palavra de Deus é para juntar, a palavra de Deus é para santificar, a palavra de Deus é para trazer vida, a palavra de Deus não é para fazer separação não, a palavra de Deus é a saúde para a minha alma e para a tua alma. Aleluia. Então quando Jesus estava falando para os discípulos, contando uma parábola, lembra que uma parábola, ele está trazendo exemplos práticos, casamento judeu, como também o nosso casamento, tem aquelas damas de honra. O que é que se pega? Pega as jovens, aí vai pegar as meninas surdinhas. E todo casamento tem isso, hein? Pega as meninas que colocam ali, que tem um simbolismo de pureza. De um casamento tem que ter pureza. Então, 3 fases da santidade. Dentro da parte teológica aqui. Primeiro, Colossenses 1,13. É a santidade que teologicamente se explica aqui dentro dos teólogos. É a santidade posicional. O que é isso, pastor? Colossenses 1,13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu. Jesus nos tirou do lamaçal, Jesus nos tirou do pecado, Jesus nos tirou do mundo e Ele nos transportou para dentro do seu reino. Quem é que pode fazer isso? Homem não faz, religião não faz. O sangue dele na cruz do Calvário, quando ele perdoou o meu pecado aqui, ele me purificou, ele pegou na minha mão e disse, eu vou fazer uma grande obra, eu vou perdoar o teu pecado, eu vou tirar a tua maldade, tudo que não presta da tua vida, através da minha verdade, eu vou te santificar. Aí Jesus pegou a gente aqui, ó, colocou aqui, é a santidade posicional. É quando o próprio Jesus quer fazer isto. Através de quando, pastor? Quando a pessoa levanta a mão, aceitou Cristo, naquele exato momento, quando ele confessa o seu pecado, o Espírito Santo entra nele, o Espírito Santo perdoa ele, e o Espírito Santo vai conduzir ele. Agora, para que ele chegue aos céus, ele precisa deixar o Espírito Santo purificar o que falta ainda. Diz assim, tu vai deixar Jesus purificar? Aleluia. Às vezes a gente está preocupado com o outro, fique preocupado com você, com a sua vida, porque a salvação é individual. Quem quiser fazer, eu não vou estar aconselhando não, mas se a trombeta tocar, não vai subir. Não vai subir. Então veja só, primeira, posicional, segunda, progressiva. Filipenses 1,6. Filipenses 1,6. Santidade progressiva. O que é esta santidade, pastor? Eu vou lhe explicar. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Progressivo é o seguinte, eu aceitei Jesus, Ele me pegou com sua graça e misericórdia, perdoou todos os pecados, me colocou no reino, mas agora eu estou dentro do reino, mas ainda tem coisas na minha mente, tem hábitos do passado, que às vezes a pessoa vai tropeçar, vai cair.
Aleluia, porque a fraqueza humana bate, mas se tiver um crente que entende o projeto de Jeová, não vai botar para fora não, vai pegar, se eu vou orar por você, vou te ajudar na caminhada, que tu não vai desistir desse negócio não. Você está entendendo? Então, esse processo quem faz é o Espírito Santo de Deus. Esse processo de purificar a mente, quem faz é o Espírito Santo de Deus, gradativamente. É um processo lento. É preciso, olha o que Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser. Para poder ser perfeito, tem que estar na presença de Deus, andando com Ele. Aí Deus manda a gente entrar onde? No deserto. Entre no deserto, meu filho. Não, eu não quero entrar no deserto, você vai saber quem você é. No deserto, Deus mostra as nossas limitações. Terceira e última santificação, que é a futura. É aquela quando Jesus chama o crente, quando a pessoa morre em Cristo. Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus. Essa é a minha e a tua missão, chegar no céu. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos veja só, a nossa cidade é onde? Mas a gente está esperando Ele vir me pegar. E Ele disse que iria e voltaria. Mas vamos lá. Aqui. Esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Que o quê? Transformará nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, que sujeita também a si todas as... Você sabia que quando a gente morrer em Cristo, quando a gente ressuscitar, o corpo será sem nenhuma falha. Não vai precisar de Bezetacil, AS, não vai precisar de insulina, não vai precisar de botox. Você crê, irmãos, que, olha que coisa linda, a gente quando Jesus chamar, ressuscitaremos com um corpo glorioso. A morte foi tragada lá na cruz do Calvário. Por isso que Satanás quer que você não deixe o Espírito Santo purificar a sua vida, porque o lugar para onde você vai é glorioso. Você vai ter um corpo, você vai caminhar, você não vai morrer mais, você vai viver eternamente com Ele. Aleluia! Esta é a minha alegria e a tua alegria, que um dia o nosso corpo abatido será transformado. Não vai precisar tomar remédio de pressão, não vai precisar tomar insulina, não vai precisar tomar calmante, não vai precisar de nenhuma medicação, porque Jesus completou a obra por completo. Quem pode dar glória a Deus? Esta é minha alegria, esta deve ser a tua motivação, que um dia você vai morar com Ele eternamente. Satanás fica lançando todo bombardeio na tua mente, mas levanta a tua cabeça, o teu corpo será transformado, você vai ser arrebatado, você vai morar nas mansões celestiais. Fiel é aquele que prometeu essa palavra, e Ele vai cumprir para a glória do nome de Jesus. Me permita falar, meus irmãos, eu tenho que ser o exemplo para você. Alguém tem que olhar para mim e me ver um crente com vontade de subir, um crente que mostra que a vida aqui é passageira, um crente que está olhando sempre para o céu, um crente que testifica que o Espírito Santo está fazendo a obra, um crente lavado e remido, um crente com a alegria do Espírito. Nós temos responsabilidade em mostrar a glória de Deus para este mundo. Oh, glória a Deus. Aí eu me incluo nesse meio aqui, irmãs. A gente usa o púlpito. Recebe vitória, recebe vitória, recebe vitória, recebe vitória. E a gente só pensa na terra, só pensa nas coisas, presbítero Paulo. Só pensa, eu tenho que ter mais responsabilidade de mostrar para onde a gente vai, o que é preciso fazer para herdar a eternidade e levar alguém conosco, irmãos. Aqui entre nós, quando a gente olha para os irmãos, você vê um crente
Eu sinto vontade de ser mais crente quando eu olho para esse irmão, para essa irmã. Mas o inverso também é verdadeiro. Tem pessoas que a gente olha, que a gente vê que ela está com muita dúvida, irmão. O Espírito Santo não consegue purificar o coração dele. Ele está sempre angustiado, nervoso. Está sempre ali muito brabo, angustiado, você querendo brigar. Não, não. Você tem que deixar o Espírito Santo purificar. Se alguma coisa está te fazendo mal, deixa o Espírito Santo remover a tristeza da tua vida. Ele tem coisa boa para mim e para você aqui na terra. É alegria, é o fruto do Espírito Santo de Deus. Quem entendeu? Então, 3 fases de santificação. Deus nos transporta para cá. Quando a gente chega aqui, o Espírito Santo começa a purificar. Oração, lembra de Jó? Jó, Deus testemunho dele. Mas agora Deus estava tratando na vida de Jó. E Jó, que é isso, que agonia, não sei o que está acontecendo comigo. Jó 42, bem sei eu que tudo pode, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é esse que fala o que não sabe? Eu boto a mão na boca uma vez, boto de novo. Eu estou impedindo do trabalhar do Senhor na minha vida. Quem sou eu? Jó disse isso. Aí sabe o que Jó fez de enfermo? Ele foi orar. A oração nos purifica. E a Bíblia diz, sabe onde que a gente recebe vitória, irmão? Não peça para si, peça para o outro. Diga para o seu irmão, não peça para si. Bote nas suas orações sempre o outro. Coloque o outro. Quando você colocar o outro, você está dizendo para Deus que você quer amar o seu irmão e dizer assim, eu vou fazer coisas na tua vida porque tu estás amando o próximo. Foi o que aconteceu com Jó. Jó orava pelos seus, e Deus fez o quê? Mudou o seu cativeiro. Quem pode dizer amém? Então, primeiro passo, versículo 1, santidade. Segundo passo, eu vou falar de chamada. No próprio versículo 1, diz assim, ó, então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens de pureza, e tomando as suas lâmpadas. Essas lâmpadas aí, eu coloquei aqui, irmão, como uma chamada de Deus. Mateus 25, 13. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado e ser pisada pelo... Então, se Deus me chamou, e eu não sou luz, nem sal, não serve, não faz diferença. Glória a Deus. Versículo 14, vós sois a luz do... Se não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do... Jesus estava falando de luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quer que eu diga uma coisa para você? A glória de Deus está na tua vida. Por isso que Satanás, ele fica furioso com você, porque ele não está vendo você, ele está vendo o projeto de Deus na tua vida, e você está dando glória a Deus, neste mundo cheio de pecado. Aí Satanás diz assim, não pode. Não, é a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Você já parou para perceber, quando a pessoa aceita Jesus, o semblante dela muda? E quando ela se desvia, também muda o semblante? Porque a presença de Deus sai, fica somente o que? Sem a presença do próprio Deus na vida. Aleluia. Satanás quer que a presença de Deus saia da minha vida, mas eu não vou deixar ele tirar a presença de Deus. Eu tenho que ser responsável com a minha vida perante Deus para o arrebatamento da igreja. Segunda verdade é chamada. Não é chamada para ser melhor do que ninguém, não. É chamada para testificar lá fora que somos crentes, somos luz, somos chamados, somos representantes de Deus. Se eu lá fora não mostrar a luz de Deus na minha vida, isso prova que eu estou negligenciando a verdade de Deus na minha vida. Terceira verdade, qual é o amor ágape? Versículo 2, 5 delas eram prudentes e 5... Por que, pastor, o senhor diz amor no meio desses dois textos?
Porque Deus não ama somente os bons. Deus ama todos. Diga para seu irmão, Deus ama todos. Ele chamou as 10. E Ele ama todos. E eu vejo o amor de Deus. A gente é meio fraco, sabe por quê, irmão? A gente só gosta quem gosta da gente. É ou não é, irmão? Olha, é difícil a gente gostar quem aborrece a gente, irmão. Tem que estar muito cheio de azeite, viu? O coração tem que estar muito puro, sim ou não? Vamos ser verdadeiros aqui. Rapaz, para gostar de tudo tá difícil. Aí sabe que eu aprendi uma coisa na minha vida? É Deus dizer assim, você precisa melhorar. Quando alguém pisa no meu pé, diz você assim, Jesus, a velha natureza, o velho homem, o túmulo fica se mexendo. O homem não está enterrado, a gente não morreu em Cristo, o velho homem não está morto? Tá, mas Satanás não trata a gente como uma nova criatura, ele trata a gente como se fosse uma velha criatura, mas os que estão em Cristo, nova criatura é. Somos nova criatura em Cristo. Quando as trevas lançar alguma coisa na tua vida, você tem que estar assim, não, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Então eu vejo aqui, meus irmãos, amor sacrificial. Aleluia. Deus ama todos, Deus não quer perder ninguém. Quarta verdade, imprudência. Versículo 3, as loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite, para que a luz venha aparecer, precisava do azeite. O que é isso? Eu entrar em contradição com a verdade. Deus manda eu fazer uma coisa, e eu faço. Eu estou mostrando que estou bom do juízo ou está faltando algum parafuso? Se a palavra de Deus está mandando eu fazer algo, meu amado, meu Jesus da providência. Aleluia. Mateus 7,26. Olha como é forte a palavra de Deus. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A rocha vai ser agora. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua. Então Jesus fala outra passagem dizendo que aquele que escuta a sua palavra e coloca ela no seu cotidiano, colocar em prática, é você tornar prático o que você está falando. Mas muitas das vezes essa prática, irmão, a gente não consegue. Aí eu aprendi uma coisa na minha vida. Quando eu preciso fazer o que Deus está mandando e eu não estou conseguindo, tem um segredo. Sabe qual é o segredo? Desce na casa do oleiro. Jesus, eu não estou conseguindo não. Tu está pedindo para fazer isso aqui, mas eu não estou aguentando não. Aí quando o vaso fica emborcado, Jesus começa a tirar tudo aquilo que está impedindo de a gente fazer o que Ele quer que a gente faça. Nós estamos vivendo uma época, recebe vitória, Deus vai te dar vitória. Isso cria uma alienação dentro da igreja. O crente, ele perde a noção de santidade. Aleluia. Me permita falar, aconteceu comigo no meu trabalho, quando eu trabalhava secularmente. Criou uma situação muito difícil, irmão. Meu irmão, o novo convertido sofre muito. Pense na perturbação, eu fiquei com tanta raiva, que eu achava que eu não sou crente não, porque eu estou com muita raiva aqui. Fui para a igreja. Eu vou para a igreja, não tenho o que fazer, eu vou para a igreja. Quando eu chego na igreja, o irmão recebe vitória, você quer? Eu digo, Jesus, essa palavra não é para mim não, porque não tem que receber vitória não. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados, porque eu estou com raiva. Você está entendendo, irmãos? Nós sentimos que às vezes nós não estamos bem, e se você olhar para o lado, você não vai crescer espiritualmente. Mas quando a gente escuta
e pede ajuda ao Espírito Santo de Deus para colocar em prática o que você está escutando. Você está formando na sua mente uma mente cristã sadia. Você será um crente sadio, um coração sadio, um coração sem maldade, um coração purificado. Pede ajuda ao Espírito Santo de Deus para transformar a tua mente. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Então, quando nós escutamos a palavra e nós colocamos ela em prática, aleluia, nós edificamos a nossa vida sobre Cristo. O que é edificar, pastor Valmir? É ser construído um edifício, um projeto, uma casa construída com o alicerce da verdade. Esse alicerce, ele fala de um alicerce espiritual, uma vida cristã, os frutos do Espírito, uma vida transformada, autocontrole, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança. Você está entendendo que tem muita coisa na nossa vida que o Espírito Santo de Deus só vai tirar se você der lugar, se você abrir o coração, se você reconhecer que você precisa melhorar. Mas se você ficar colocando o outro no caminho, você não vai melhorar. É os dois precisando melhorar. Quinta verdade, prudência. Diga assim comigo, prudência. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. Elas estavam levando as lâmpadas com as vasilhas e com azeite. Aleluia. Mateus 7:24. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Diga para seu irmão, olha para a palavra. Diga para seu irmão, olhe só para a palavra. Não, nós temos que olhar para a palavra de Deus. Aleluia, porque se a gente não olhar, a gente não vai crescer espiritualmente, glória a Deus. Olha, a maturidade cristã, irmão, não vai chegar da noite para o dia, não. Você aceitou Jesus hoje, você precisa de paciência. Você não tem paciência, mas você, da noite para o dia, irmão, uma criança, quando ela nasce, quantos anos demora para uma criança andar? A pessoa nasceu em Cristo agora. Não, Deus tem um plano na tua vida muito grande. Deus tem pressa. Pressa? Que pressa é essa? Aí bota um fardo pesado nas costas de alguém. Aí está tão difícil. Por quê? Porque Deus não bota uma carga além do que você pode carregar. Mas os homens colocam fardos que você não pode carregar. Às vezes, irmãos, a gente precisa esperar em Deus a maturidade chegar naturalmente. Por isso que eu estou pregando aqui, porque você naturalmente, pastor, você está feliz, daqui a pouco você cai. Pastor, você está com raiva de mim? Estou não. Por quê? Porque é um processo lento. O Espírito Santo vai te levantando, o Espírito Santo vai te ajudando, e você vai aprendendo dentro da verdade, não viver de aparência, mas viver segundo a verdade de Deus. Aleluia. Então prudência é justamente isso. Peraí, o que Deus está falando comigo? Se Deus está falando com a comissão uma coisa, se Deus falou com o presbítero Paulo, evangelista e qualquer um, Deus falou com ele. Deus é muito particular, Deus é muito pessoal. Aleluia. E é muito em cima da maturidade do propósito. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Diga aqui comigo a sexta verdade, perseverança. Aleluia. Perseverar na verdade. Às vezes a pessoa está errando, erra uma, erra duas, erra três, erra quatro. Ela está perseverando aonde? Na verdade ou na falta da verdade? Está dentro da igreja. Então veja que diz aqui, e tardando. O que é que quer dizer isso? Tem um tempo. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é permanecer na verdade. Aí Deus permite
Deus permite, não é eu ir atrás de prova, não. Porque quando eu tomo decisões fora da vontade de Deus, Deus não tem parte desse negócio. Às vezes nós nos precipitamos, falamos, agimos, criamos um ambiente desfavorável. Deus assim, eu não disse nada disso. Mas quando Deus permite, qual é a diferença, pastor? Aleluia, uma prova e uma tentação. A tentação é quando eu sou atraído pela situação, e a prova é quando ela vai até você. Então se você está no seu cantinho quietinho, e vem uma dificuldade, é Deus dizendo assim, eu estou te provando para te aprovar. Agora se eu vou atrás da confusão, eu não estou sendo provado, eu estou sendo tentado. Jesus falou na oração, que a gente não deveria entrar em tentação. Tentação não produz espiritualidade. Tentação não produz crescimento. Tentação faz a gente ficar parado no tempo. Mas a provação, se Deus nos prova, Deus nos prova, Ele pode nos provar, sim ou não? Agora a prova é para quem? É para a gente crescer espiritualmente ou para a gente definhar espiritualmente? Para a gente crescer espiritualmente. Aleluia. A Bíblia diz que não veio tentação senão humana. Ou seja, diga para o seu irmão, você pode. Você pode. É possível sim, somos crentes na pessoa do Senhor. Aleluia. Então diz assim, ó, glória a Deus, Mateus 26:40. E voltando para os discípulos, achou adormecidos e disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste velar comigo? Pedro estava perseverando acordado ou perseverando dormindo? Pedro estava lá no monte, mas ele não estava vigiando, porque esse sono aqui é o sono da indolência. O que é indolência, pastor? É inatividade espiritual. Ou seja, você está dentro do reino, mas se você não está ligado com as coisas que Deus quer na sua vida, não faz diferença nenhuma. Você não cresce, você fica dormindo, você não percebe as coisas espirituais. Mas Jesus diz, Pedro, para tu entender o meu reino, tu não pode dormir, tu tem que estar ligado com a videira verdadeira, tu tem que estar ligado com o que eu quero na tua vida, tu tem que estar ligado com a minha verdade. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Sétima verdade que eu coloquei aqui, fala de quê? Da sua volta repentina. Diga para o seu irmão, ele vai voltar rápido, muito rápido. Versículo 6, mais a meia, que foi o tema que as irmãs escolheram no aniversário da comissão Mulheres de Fé. Meia-noite não está falando de horário. Para Deus não tem dia nem noite, não tem diferença. Para nós sim tem diferença. E o que o pastor estava dizendo assim, a meia-noite é uma hora que ninguém espera, é uma hora que a gente não está vigiando. É exatamente essa a questão, irmãos. Aleluia. Não é que Jesus está assim, eu estou esperando o pastor Valmir pecar ali, que eu vou chegar de repente e ir lá com ele. Não, Jesus não pensa assim. Jesus quer que eu e você esteja atento. E esse atento, irmão, não é aquela preocupação em excesso. Ai meu Deus, isso é... Não, quando a gente ora, quando a gente faz o nosso devocional, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente se afasta do mal e da aparência do mal, o Espírito Santo de Deus vai produzindo em você paz, tranquilidade, você não fica afobado, você não perde o sono, você não fica agoniado. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está fazendo a obra na tua vida, está transformando a tua mente. Agora o crente não ora, não jejua, não lê palavra, fica somente naquele movimento, só vai no culto de vitória. Vê a vida dele espiritual, não cresce. Não cresce. E ainda tem, eu acho que eu me converti agora. Eu acho que eu me converti, porque ainda tem alguns obreiros. Recebe, você quer. Olha, irmão, eu gosto até dos movimentos, mas eu acredito que ainda sai uma palavrinha. Eu acho que dá para sair uma palavrinha de mim ainda. Mas tem pessoas, irmãos, vigia. A gente percebe que ele quer trazer você no emocionalismo. Fala da palavra de Deus. Ela por si só faz a obra.
Ela produz o quê? Espiritualidade sadia. Você não vai depender do pastor Valmir, você vai crescer com a presença do Espírito Santo, com a verdade. Não depende somente do pastor Valmir é apenas uma pequena parte. O que depende é de você, com o Espírito Santo, com a verdade, glória a Deus. Aí você cresce, você não fica na mão de ninguém não, porque Deus não quer ninguém na mão de ninguém não. Você fica um crente ciente, consciente, um crente sadio. Você está entendendo, para a glória de Deus? Você não fica um crente menino, vem cá, fica aqui, perto de mim. Tu não sabe de nada não. Deus não quer isso na nossa vida. Deus quer que a gente cresça. A minha função aqui é mostrar que você é possível crescer na presença de Deus, porque Deus, Ele quer você alegre, para você ser uma testemunha para o arrebatamento. A minha terra, a tua terra, não é aqui. Nós somos representantes de Deus, e o representante de Deus tem que estar apontando para o céu. Alguém tem que olhar o céu na minha vida e na tua vida. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Versículo Marcos 13:35, vai dizer assim: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor se à tarde, se à meia-noite, e se ao cantar do galo, e se pela manhã, porque, vindo de improviso, não vos achem dormindo. E as coisas que vos digo-vos a todos: vigiai. O que é vigiar? Redobrar a atenção. Com quem, pastor? Eu tenho que redobrar a atenção. É com esses diáconos aqui? É com esses obreiros aqui? Não, você não tem que estar preocupado com a direita, com a esquerda. Você tem que vigiar do que está escrito. Aleluia, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma. Mas por que não acontece? Porque você está olhando para a palavra. Você não está perdendo tempo com embaraço. Você está olhando para as escrituras. Quanto crente não olha mais para as escrituras? Se vocês não olhar para as escrituras, vocês não vão crescer na fé. Pastor, eu tenho dificuldade de ler, pastor. Então, escute a rádio Novas de Paz. Mas o Espírito Santo de Deus está na minha vida e na sua vida. Quando o pecado bate na porta, você pode até não saber ler, mas o Espírito Santo intercede por mim, intercede por você. E diga: não faça tal coisa, porque isso não agrada ao teu Deus. É verdade ou não é, irmão? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Aleluia. Eu vou falar que a oitava verdade, glória a Deus. Individualidade. Diga para seu irmão: individualidade. No versículo 7, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas, todas, individualmente. Aleluia. Mateus 24:40. Estando dois no campo, se levantará um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado outra. Individualidade. A salvação é individual. A salvação, ela é individual. Vou dar um exemplo daqui. Você lembra de Jonatas? O pai, Saul, não gostava da verdade. Mas Jonatas não aprendeu com o pai. Porque a salvação é individual. O Espírito Santo está individualmente na vida de cada um que está aqui. Se eu pecar, é eu. Se você pecar, é você. Porque Deus, Ele vai tratar a gente de uma forma individual. João 21:20. E Pedro, voltando-se, viu, glória a Deus, que seguia aqueles discípulos a quem Jesus amava, e na ceia se recostava também sobre o seu peito, e dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, é deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que venha,
a que te importa? Pedro, Jesus estava falando com Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, tu me amas. Aí Jesus falando com Pedro, do projeto da vida dele. Aí João passa. Quando João passa, aí Pedro olhou do lado assim, e o plano com ele, como é que vai ser? Aí Jesus disse assim, eu estou falando contigo, deixa João lá. O segredo é o que Deus está falando contigo. Se o outro está fazendo o que ele quer, ele é Deus. Aleluia. Jesus é individual. Eis que cedo venho. Guarda o que eu te dei. Guarda o que tu. E quem te deu foi a terra? Foi teu irmão? Foi o pastor Valmir? Ou foi o Rei da Glória? Então se ele te deu, ele pode dizer assim, eu te dei a vida, então você deve guardar ela. Aleluia, individual. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Nona, prontidão. Aleluia, diga assim comigo, prontidão. Versículo 10, e tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e eis que estavam preparadas em... Quando o noivo apareceu, elas não estavam preparadas. Todas foram chamadas, todas estavam ali, esperando o noivo, mas elas deixaram de lado a vida espiritual, elas deixaram as coisas do céu do lado, aleluia, e de repente o noivo, ouviu-se um grito, o anjo, lá Paulo em Tessalonicenses, ele fala como voz de arcanjo, a trombeta soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estão vivos serão transformados, e juntos nos encontraremos com Ele nos ares. Quem está esperando este grande voo, glória a Deus, não deva se preparar, deve estar preparado agora. O que é que eu aprendo aqui, pastor Valmir? O que é que o senhor passa para mim? Que vai ter gente na igreja pecando, vai ter gente na igreja vivendo de todo jeito, vai ter gente na igreja não negligenciando as coisas espirituais, vai ter pessoas dentro da igreja não valorizando as coisas espirituais, vai ter pessoas dentro da igreja, olha irmão, se alguém está vivendo dessa forma, tira os olhos desta pessoa e olha para o céu, porque ele vai voltar, e ele está dizendo assim, eu chamei 10, mas 5 não deram ouvido, eu não sei quem é que está dando ouvido e quem não está dando ouvido, eu tenho que dar ouvido para eu poder subir. Eu sei lá quem é que está dando ouvido e quem é que não está, irmão. Eu sei de mim. A gente não consegue. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Prontidão, glória a Deus. Glória a Deus. É segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, versículo 1. E sucedeu que quando o Senhor, aqui, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1, sucedeu que quando o Senhor estava para levar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu, e disse a Elias, Eliseu, fica aqui, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, viva o Senhor, viva a tua alma, que não te deixarei, assim que fores a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse, também eu bem sei, calai-vos. Eliseu sabia que Elias seria arrebatado, mas Eliseu não soltou Elias. Disse, fica aqui meu moço. Ele disse, não, eu vou contigo, porque quando o Senhor te chamar, eu quero ver este milagre, glória a Deus. Para quem você está olhando? Segue o exemplo de fé cristã sadia, segue o exemplo da mordomia cristã,
cego exemplo dos bons conselhos e de pessoas que gostam da verdadeira amizade em Cristo Jesus. Eliseu está dizendo assim: eu não vou te soltar. Eu acho que Elias era aquele crente alegre, aquele crente bom de conversar, aquele crente amigo, aquele crente que compreendia, aquele crente que instruía, aquele crente que amava, aquele eita camachuri me camarrai. Quando eu e você temos o fruto do Espírito, a gente passa a ser uma referência de Deus para quem está perto de nós. Seja você uma referência, aleluia, do cristianismo saudável. Qual é o exemplo que eu estou dando para vocês? Cantereva chorimihé. É muito forte essa palavra. As pessoas sabiam, os profetas, tu fica ciente, Jesus está voltando a palavra de, se alguém quer pregar movimento, se alguém quer pregar, toma isso e recebe aquilo, você vai escutar esse negócio, mas a Bíblia até já te prepara, porque ele vai vir buscar sua noiva, você tem que estar em santidade. Se alguém quer estar no movimento, se alguém quer estar vivendo de todo jeito, eu não posso fazer nada, mas eu tenho que estar com a minha candeia, com azeite, esperando a volta dele. Aos profetas disse para Eliseu: olha, tu sabe que ele vai ser tomado. E eu estou sendo esse profeta hoje. Jesus vai vir buscar a noiva. Finalizo aqui. Décimo, eu vou dizer uma coisa aqui. Desprezando o céu. Quantas pessoas estão trocando as coisas desta vida pelas coisas do céu? Eu finalizo aqui. Vou dizer uma coisa só. Você vai casar com seu marido. Ama ele, ele ama você. O casamento é hoje, de noite. De tardezinha, chegou a notícia: fulano te traiu. Tu casa com ele? Quem é que casaria aqui? Casa não, é? O que é que essa sociedade ensina aí? Você casaria? O amor acabaria na hora, né? Não se engane. Jesus também não vai levar quem não ama Ele. Você, eu acho que não entendeu. É um casamento. O noivo, a noiva. Se eu for infiel, eu não posso me casar com ele. Você abriu a sua boca e disse que não casaria com uma pessoa infiel. A Bíblia diz: aquele que for fiel, aquele que mantém santidade, aquele que, eita, o casamento só vai ser realizado naquele que está em pureza. Santificai-vos, 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 que as nossas vestes estejam purificadas pelo sangue do Cordeiro. O que é veste, pastor Valmir? Esse corpo. Esse corpo esconde o que está na alma. Sim ou não, irmão? Pai Senhor, vaso. O corpo é somente um envelope. O que vale é a essência. Mas Jesus não vai buscar somente a alma. Jesus vai buscar o corpo. A minha alma tem que estar em contradição, não pode estar em contradição com o que está dentro de mim. Se eu estou sorrindo para você, esse sorriso tem que ser legítimo, ele tem que ser verdadeiro. A santidade de Deus, a verdade de Deus nos faz ser crente na pessoa de Jesus. Olha que Jesus diz: depois chegaram as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre. Quem foi que respondeu? O próprio Jesus disse: não vos conheço. Foi chamado, foi convidado, mas trocou o céu pela terra. Olha, irmão,
vai acontecer que muita gente vai deixar Jesus por este mundo. Pastor, que mensagem é essa? É o que está escrito. Que Deus te abençoe. Invista na sua vida espiritual, irmão. Invista na santidade de Deus. Invista no tempinho de oração. Invista, venha para o culto de escola, oração. Se o meu povo, meu Deus, como nós precisamos orar e se humilhar. É muita contaminação na televisão, na internet, em relacionamento. O negócio está muito frágil, mas Jesus disse: te prepara. Eu não estou vendo quem está deixando, eu estou procurando os fiéis da terra. E ele, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pede misericórdia a Deus, porque ele é rico em misericórdia. Fique de pé no nome de Jesus. Eita, camachirimica. Meus irmãos, os irmãos desceram as águas. Quem desceu as águas, estiver aqui no templo, me procurem, que eu estou aqui com as carteiras. Amém? Quem desceu as águas domingo, glória a Deus, venha para cá, que eu vou lhe dar sua carteira para a glória do nome de Jesus. Paulo, nos abençoe em oração. Vamos orar aqui em oração. Eu, minha casa, o ministério da igreja, maravilhoso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por uma palavra tão maravilhosa, em que ensinaste nesta noite, Deus, a nos conservarmos diante da tua presença, com a nossa pureza espiritual. Pai eterno, nos ajuda, Senhor, segura nas nossas mãos, porque, Senhor, se não for a tua presença em nossas vidas, Senhor, nada poderemos fazer. Não somos nada sem a tua presença, Senhor. Ajuda a tua igreja, Pai, estende tuas mãos para continuarmos firmes, Senhor, até aquele grande dia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz, Senhor. Faz segundo o beneplácito do teu amor em nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Salmo 4, versículo 8. Bem, me deitarei. Grande foi o livramento, Paulo. Cauã está completando o ano. Eu coloquei aqui em cima, usando óculos, mesmo assim não está funcionando. Vem para cá, vem. Cauã, o jovem da mocidade, está ficando mais novo hoje, para a glória do nome de Jesus. Vem cá, fazer oração por esse jovem, para que Deus abençoe. Estenda as mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, está aqui este jovem, Senhor. Mais um ano, Senhor, que o Senhor concede ele. Conserve ele na tua presença, Senhor. Que teu Espírito Santo ajude ele nesta caminhada, aperfeiçoando ele. A tua igreja estenda as mãos, abençoando, Pai. Tu sabes do caminho, tu sabes das dificuldades, mas tu és Deus, cumpre todas as tuas promessas nesta vida, Pai. Porque nós cremos na tua bondade e na tua misericórdia. Queremos te pedir e te agradecer no nome de Jesus. Toda a igreja diga: amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga: amém. Vamos em paz.